Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através da nossa página no Facebook, Rede Coube, vocês também que se inscreveram na nossa página no YouTube, Rede Coube, compartilhe agora, clique no coração para que outros corações recebam esta mensagem, esta palavra de vida e de salvação. Celebramos hoje o primeiro final de semana, sábado, mas já celebramos a liturgia do primeiro domingo de maio. Esse mês dedicado a Nossa Senhora, em que o Papa nos convidou a rezar o terço todos os dias em família. Agradeço a equipe Nossa Senhora do Carmo, das equipes de Nossa Senhora que participam conosco e todas as famílias. Portanto, hoje é o primeiro sábado do mês dedicado a Nossa Senhora nesse mês de maio. E a nossa paróquia, a Rede de Comunidades, também celebra no primeiro sábado a memória facultativa de São Maximiliano Kolbe, o seu testemunho, a missa da família. Por isso estamos rezando por você, por sua família e pelas famílias do mundo inteiro. E a Igreja, de maneira especial, nesse quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. Ouvimos desde a primeira oração da missa, a coleta, pedindo que, apesar da fraqueza, o rebanho possa chegar aos prados eternos da alegria, obter a força do pastor. Ouvimos também na segunda carta de Pedro, como Cristo se tornou nosso pastor, sofrendo pela sua paciência, pela sua obediência ao Pai. E ainda cantamos este belo Salmo 22, 23, tão querido ao nosso coração, cantado em tantos momentos da nossa vida, nos matrimônios, formaturas, sobremaneira também nos funerais. O Senhor é o pastor que me conduz. Musicado, poetizado de tantas formas. E o Evangelho do Bom Pastor. Esse Evangelho nos inspira tantas reflexões, mas hoje, rezando e pensando nesse Evangelho, duas coisas falaram mais alto no meu coração e eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira é a voz. Versículo 3 desse capítulo 10 diz: A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Nesse tempo de pandemia em que vivemos, o silêncio forçado e obrigado num primeiro momento pelo isolamento social, essa insatisfação e impaciência, não podendo fazer aquilo que corriqueiramente fazemos, trabalhar, estar com nossos pais, estar com nossos amigos, nossa vida social, nos obrigou a um silêncio forçado. Para muita gente e para nós, em alguns dias, esse silêncio pesa. Quem de nós não levantou um dia dessa pandemia e disse: meu Deus, eu não aguento mais. Quando que isso vai terminar? Isso não tem fim. Acho que o mais virtuoso, eu sou o mais pecador, mas eu confesso diante de vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Meu Deus, isso não termina. Quantos de nós em algum momento disse: que sofrimento talvez até inútil, que será o fim de tudo isso? E ouvindo o Evangelho de hoje, eu acredito que esse tempo, e eu já tenho pregado e dito aqui, pode se converter num tempo de escuta. Tempo que nós não temos na correria do dia a dia.
tempo que o nosso trabalho, a nossa vida de pai, de mãe, de irmãos, até a nossa vida eclesial, tantas reuniões, tantas formações. A Regina não sabe o que fazer sem reuniões de liturgia para preparar tudo. Como é que a gente vai preparar? Eu digo, não prepara, Regina. Não tem que preparar. Isolamento social, reuniões e mais reuniões. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas também nós, enquanto igreja, né, hoje nós lembramos os festeiros, né, com o cabelo em pé. Não sei se essa metáfora do cabelo em pé é a melhor, mas, de qualquer maneira, preocupadíssimos. O que será da festa do Sukiyaki, que é uma grande festa, vocês que não são de Mogi, nossa paróquia é a paróquia dos japoneses e dos descendentes também. Então nós temos algumas festas e algumas tradições que são da cultura japonesa. O Sukiyaki é uma espécie, é uma festa, né, grande. Também a festa de Kobe. Não só eles, a pastoral do dízimo também, né? O Márcio está com os olhos arregalados, pensando, e agora, o que será, né? O Júnior, nosso tesoureiro Rinaldo, tantas preocupações, mas no fim tudo parou. E aí nós fomos obrigados a ouvir vozes. Vozes que gritam dentro de nós. A voz da impaciência, a voz da irritação, a voz do desânimo. Tantos de nós, hoje a gente diz para tudo, né, tá depressivo, né? A gente tem que distinguir tristeza. Nós temos motivos, o isolamento social, todos os profissionais da saúde mental estão dizendo que o isolamento social traz uma tristeza. Isso não significa necessariamente uma depressão, né? Mas todos nós, entristecidos, temos dias mais difíceis. O isolamento social causa isso. Tantas vozes, né? Ficando mais tempo com o marido, com a esposa, com os filhos. Nós também, essa pequena e restrita equipe que está aqui, né? Valdir ainda não jogou o tripé na minha cabeça, nem quebrou as lâmpadas, né, que ficam aqui no meu olho. Ele diz, aguenta firme, Frei. Senão não aparece o senhor, tem que ficar com esses faroletes de milha na cara. Por enquanto não, eu e a Ana Marta, volta e meia, saem uns trovões, uns raios, né? Mas depois o tempo, é igual o tempo fecha, né? Dá raio, trovão, depois volta a brisa serena de novo. Ou seja, todo convívio muito perto traz seus desafios, não é assim? E também algumas vozes, isso é comum, né? As relações de marido, esposa, filhos, mas existem perguntas mais profundas. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Qual é o propósito dessa pandemia? O jeito que a gente está vivendo? O jeito como a gente cuida desse mundo que é a nossa casa? A fome? O sentido da dor e do sofrimento? Muitos de nós, nesses dias, rezamos muito por um amigo com câncer, por um médico, por um enfermeiro. Uma das postagens das redes sociais dizia, quando os números se tornam rostos, e aí você diz, poxa vida, morreu alguém que eu já vi, ou que eu sei que existe porque é um primo do meu primo, porque é um parente, porque é um amigo, é alguém da nossa comunidade, idoso ou não, porque não são só os idosos ou os do grupo de risco que estão morrendo nessa pandemia. Tudo isso para dizer o quê? Nós estamos sendo obrigados a ouvir. E são muitas vozes. O silêncio, como nós não estamos habituados ao silêncio, a gente está tendo uma overdose de silêncio. Isso assusta. São tantas vozes que começam a gritar dentro de nós, que em alguns momentos parece que o desespero vai tomar conta da nossa alma e da nossa mente. Nesses momentos, nesse tempo de pandemia, existe uma voz que precisa ser ouvida. A voz do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar, nesse domingo do Bom Pastor, que só se conhece a voz de quem se ama. Então, nessa pandemia, nós só vamos ter serenidade, nós só vamos passar por ela
e sair dela melhores. Ela será uma grande oportunidade de crescimento na fé, de nos tornarmos seres humanos melhores. Ai, Frei, eu não sei, eu ando tão irritada. Nossa, eu ando quebrando o cabo de vassoura até na minha sombra. Não sei se eu vou sair dessa pandemia melhor, não. Está difícil. Além desses sentimentos que oscilam no profundo do nosso ser, essa pandemia é a possibilidade de ouvir e distinguir a voz de Deus. Deus está nos falando nesse tempo. Está nos falando de uma maneira muito mais forte do que o nosso medo. Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. Mas para distinguir a voz de Deus nessas vozes que gritam dentro de nós, é preciso intimidade. A gente só conhece a voz de quem ama. Aqui na Assembleia são pouquíssimas pessoas hoje. Tem alguns filhos jovens, filhos todos nós somos, né? Mas alguns filhos mais jovens, tem pais, né, aqui, casais. E vocês que convivem, vocês conhecem a voz. Que mãe não conhece a voz do seu filho? Nossa comunidade tem algumas pessoas que têm filhos na França, nos Estados Unidos, né, que trabalham em outros países. Mãe que é mãe, quando o filho liga, pela voz a mãe diz: oi, minha filha, tudo bem? Também serve para o povo de Amparo também, não é do outro lado do oceano, mas é longe. Ainda mais nesse tempo, tudo fica muito longe, quando a gente não pode ver todo dia. Aparecida também é muito longe, nesses tempos que a gente não pode ir. São Mateus, onde mora minha mãe, São Paulo, parece que é do outro lado do mundo. Mas não é assim, quando a gente conhece, a mãe liga, e não está bem não. Pela voz. Quando você tem um amigo, quando você tem um irmão, e a gente sabe do pai, eu conheço minha mãe pela voz. Benção, mãe. Lá em casa, toda vez, a gente sempre começa com bênção. É bênção para a mãe, para o pai, para os tios, para as tias. Mesmo que virou padre, não mudou não. É eu que peço bênção. Então, mesmo se for por telefone. Benção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem com a senhora? Tá. Não tá não. O que foi que aconteceu? O evangelho de hoje fala de intimidade. Fala de um Deus que conhece a nossa voz. E muito mais, conhece o nosso interior. E nós temos que crescer no amor e aprender a ouvir a voz de Deus. O pastor vem para cuidar. O pastor dá vida. O ladrão, disse o evangelho, ele vem para 3 coisas. Lembram? 3 verbos. Roubar, matar e destruir. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, pessoas que deveriam ser pastores, pessoas que deveriam estar preocupadas com a vida do povo, sobretudo dos mais pobres e vulneráveis, têm sido lobos vorazes. Pessoas que querem lucro. Todos nós estamos complicados economicamente falando, mas não é tempo de enriquecer ou de obter lucro naquilo que são elementos essenciais, né, de primeira necessidade. Muitos que deveriam também pensar em políticas públicas de cuidado estão distraídos com outras coisas. E nós também, cada um de nós é pastor e pastora na medida que aprende de Jesus esse modo de ser, de cuidar, do cuidado, o modo de ser do cuidado. Algumas pessoas dependem de nós, e eu não estou falando só economicamente. Eu sustento a casa, eu sou arrimo de família. Afetivamente. Muitas pessoas nos ouvem, levam a sério o que a gente fala, o que a gente diz. Por isso, o Domingo do Bom Pastor recorda a igreja que ela deve ser mãe, mestra, aquela que dá a vida.
aquela que cuida. E que a igreja sempre de novo, igreja, quando eu digo, não é esse templo, essas paredes. Sou eu, você. Nós somos a igreja do Senhor. Você que me acompanha agora, você é a igreja viva, a igreja doméstica, a igreja nas casas. O Domingo do Bom Pastor lembra que cada um de nós deve ser pastor, deve aprender a dar a vida, deve aprender a cuidar. E que cada um de nós deve aprender no meio de tantas vozes. Lembra o que a gente cantava no Domingo de Ramos? Enquanto 1000 vozes ecoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Rei, hosana ao Rei. Enquanto 1000 vozes nessa pandemia ecoam, vozes de desespero, vozes de descaso, vozes de oportunismo, vozes de desespero, vozes de sofrimento, é preciso ouvir a voz do bom pastor. E toda a história vocacional, toda a história de amor nasce da escuta da voz do Mestre. Rezando hoje pelos padres, pelos religiosos, pelas religiosas, toda escolha vocacional é por causa de um grande amor. Ser mãe e pai de verdade só se justifica por causa de um grande amor. Servir a Deus na igreja só se justifica por causa de um grande amor. Também nesse quarto domingo, e eu termino, cada um de vocês deve de novo se perguntar: eu faço o que faço por quem? Pelo Frei, o dia que ele for embora, que ele for transferido, o dia que vier outro padre, pelos ministros, pelos catequistas, pela minha amiga que é do apostolado, que é do Terço dos Homens, que é catequista também. Eu venho cantar porque eu tenho uma amiga que canta. A igreja é vocacionada a seguir o único pastor. Nós somos irmãos, mas o único modelo da igreja é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Quando a gente não olha para Cristo, quando a gente não aprende a distinguir a voz dele, a gente desanima fácil. A gente abandona tudo. Quanta gente trabalhou tanto pelo reino, quanta gente fez tanto na igreja, 30, 40 anos, ministro, catequista, encontro de casais, festeiro, e hoje não acredita mais, perdeu a fé. E hoje não reza mais. Saiu ferido, machucado, porque ouviu outras vozes e não a voz do pastor. Se você ouvir a voz do pastor, ele não vem para matar, ele não vem para destruir, ele não vem para roubar a sua alegria. Vamos pedir hoje a capacidade de ouvir a voz do pastor. E só ouve e reconhece a voz dele quem tem intimidade. Que essa pandemia não passe em brancas nuvens. Que essa pandemia não seja lembrada só como um tempo de imensa tristeza, mas seja a hora da graça. Que você possa dizer: nessa pandemia eu aprendi um pouco mais a ouvir e reconhecer a voz de Deus, que é o meu pastor. Amém. Creio em Deus.